refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar. Saravá, sou Pai Márcio de Ogum, estamos começando mais um programa Axé para Todos. E como você já sabe, todo sábado, das 2 horas da manhã às 3 da manhã, todo domingo, da 1h30 da manhã e toda segunda-feira, à 1h30 da manhã, nós temos um encontro marcado. Você no conforto do seu lar e eu, Pai Márcio de Ogum, do outro lado do seu televisor. E hoje, nesse programa inédito do Axé para Todos, nós estamos trazendo novamente, claro que só repetiu, eu acho, o reverendo, mas trouxemos representantes das religiões para provar que o programa Axé para Todos é um programa aberto, né? Nós pregamos a paz, nós pregamos amor, pregamos a esperança ao povo e que com certeza esse movimento maravilhoso que tem um coordenador como o Zé de Abreu, que não pôde estar aqui hoje, para dizer que Deus é um só. O veículo que você está usando para chegar até Deus, se você dorme tranquilo, se você faz o bem, faz a caridade, continue na sua religião. É isso. Então hoje nós trouxemos aqui, em primeiro lugar, Reverendo Leandro. Seja bem-vindo, Reverendo. Quero trazer a minha saudação aqui e agradecer o convite ao Pai Márcio e desejar que a paz esteja em todos os lares. Assim seja. Nosso amigo Sidney Ribeiro, da Ordem Franciscana. Seja bem-vindo, Sidney. Muito obrigado, Márcio. Estamos aqui também desejando que a paz e o bem de Jesus esteja com todos nós nesta assim seja, noite de madrugada. E o meu amigo também, Jorge Pio, da Gnose. Seja bem-vindo, Jorge. Boa noite, Márcio. Obrigado. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande poder estar participando aqui deste programa e se confraternizando. Nós que temos, assim, que a gente pode dizer a graça divina de poder trabalhar diretamente com a religiosidade humana, podemos estar confraternizando e demonstrando publicamente que, apesar dos vários caminhos, todos nós queremos manifestar esse Deus que trazemos em nosso coração. Assim seja. Isso é muito importante, né, para o povo de casa saber que o programa Axé para Todos, como sempre digo, não foi realizado para atingir ninguém, nem outra religião, nem um ato isolado, nada disso. Simplesmente para trazer as representações religiosas e para o povo entender que a Umbanda, que o Candomblé pode sim se dar bem com outras religiões, né? Que nós não somos do mal, que nós não somos demônios, nós não somos capetas, muito pelo contrário, nós fazemos muita caridade. Agora, pessoa ruim na Umbanda também tem, como em outras religiões também tem. Então, portanto, não é a religião, e sim o ser humano. Mas vamos lá. Reverendo Leandro, da Igreja Anglicana. Reverendo, eu sei que o senhor já esteve aqui num programa, mas o programa era meio curto, de meia hora, não deu para se expressar tanto como deveria, né, até para o povo de casa entender realmente o que é a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, podemos situá-la na história da família cristã em 3 momentos. O primeiro momento, a chegada do cristianismo às Ilhas Britânicas, levada por José de Arimateia. Então essa é a chegada do cristianismo na Inglaterra. O segundo momento, em 597, com o envio à Inglaterra de uma missão liderada pelo monge Agostinho e que levou com ele 40 monges. Foi o momento da nova evangelização da Inglaterra, que foi mandada pelo Papa Gregório Magno. E um terceiro momento que também marca a história da igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana, é a Reforma Inglesa que aconteceu no século XVI, em 1534, quando o rei Henrique VIII, então, separa, com aprovação do parlamento, é a única reforma protestante, a única reforma da igreja que tem o apoio do parlamento. Então, em 1534, a Igreja da Inglaterra separa-se da tutela do Papa, do Bispo de Roma. Então, ela é uma igreja católica e, ao mesmo tempo, uma igreja reformada, protestante, evangélica, na medida em que ela mantém a tradição católica, mas também está aberta às inovações e ao movimento do Espírito Santo. Então, essa é a Igreja Anglicana. Aqui em Santos... Agrega um pouco do catolicismo?
E um pouco do protestante, seria isso? Isso, a igreja anglicana, como foi definida pelo teólogo inglês Richard Rooker, ela é uma igreja via média, caminho do meio. Ela busca equilibrar, então, o cristianismo católico, entendendo o catolicismo dentro da ortodoxia e da igreja do Ocidente, e também o movimento da reforma, e aí a gente pode colocar várias famílias cristãs, entre elas a igreja presbiteriana, luterana e outras que participaram também desse grande movimento que buscou renovar e reformar a igreja no século XVI. Mas, essencialmente, a igreja anglicana crê em Jesus Cristo, tem cristão, em Jesus Cristo o seu centro, a sua mensagem, a sua vida, a sua obra, a sua morte e a sua ressurreição estão na essência, no centro da mensagem da igreja anglicana. Aqui no Brasil, a igreja anglicana está presente há exatos 200 anos. É a primeira igreja autorizada, não católica romana, a construir templos. 200 anos dentro do Brasil. 200 anos dentro do Brasil. Certo. Lembramos que houve um acordo entre a coroa inglesa e a coroa portuguesa em 1810, chamado Tratado do Comércio e das Navegações, em que autorizava, o rei de Portugal autorizava os súditos de Sua Majestade Britânica a poder estabelecer o seu culto segundo o rito da Igreja da Inglaterra, segundo o rito da Igreja Anglicana. Então, neste ano, 2010, estamos completando 200 anos efetivamente da presença anglicana. Parabéns. E aqui em Santos, nós temos um templo belíssimo que fica na frente do Orquidário Municipal, ali na Praça Washington 92, em estilo inglês, né, neogótico inglês, é o único no estado de São Paulo. Desde 2008 nós estamos passando pelo processo de tombamento histórico pelo município e pelo estado de São Paulo. É um conjunto arquitetônico único, fantástico, muito belo, muito convidativo à oração e à contemplação. É um dos lugares aqui no litoral paulista mais procurados pelos turistas religiosos. Realmente já estive lá, passo lá de uma hora ali perto, o senhor sabe disso, e é muito agradável mesmo, muito bonita a arquitetura dele e tudo mais. Mas deixa eu falar um pouco aqui com meu amigo Sidney. O Sidney que representa a Ordem Franciscana. A Ordem Franciscana, que é uma ordem pertencente à Igreja Católica, somos católicos, evidentemente, mas até aceita até de outras religiões, porque São Francisco é o representante ecumênico dentro da Igreja Católica. Todo mundo gosta. Que não é só questão, nem só de gostar, porque São Francisco, na época, Francisco de Assis, ele foi a outras terras, na época que as cruzadas eram moda, né? Certo. Que para saquear os outros povos usava a desculpa de levar o cristianismo, né? São Francisco foi conversar com o sultão e foi o único que teve salvo-conduto em todas as terras do sultão, porque o sultão, não que ele se converteu, mas ele admirava a fé e a maneira de vida de Francisco de Assis. E a coragem, né? E ele pregava e o que ele falava, ele fazia, ele era coerente, mais ou menos como Jesus Cristo. Tanto é que o Papa até chamou, né, o Leão XIII, inclusive, que era franciscano e outros, que Francisco foi o segundo Jesus na Terra, né, porque ele viveu o Evangelho. Aliás, a tônica do franciscanismo é viver o Evangelho. Então, a Igreja Católica em si, né, tem muito a ver com o franciscanismo, claro. O franciscanismo nasceu dentro da Igreja Católica, mas a Igreja Católica, por que Igreja Católica? A gente estava conversando aqui, né? Igreja, eclésia é assembleia. Católica significa universal. Né? Até fica interessante, fica uma igreja universal aí. A Igreja Universal é a Igreja Católica, quiseram só traduzir o negócio, né? Eclésia. Mas ela surgiu de uma certa maneira e depois também houve com Constantino, né? Ela se agregou ao poder e houve um certo, vamos dizer assim, comprometimento com o Estado. Mas antes a igreja sempre foi separada do Estado. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Igreja Católica, ela seria o quê? A mãe de tudo? Nós somos das religiões, tanto católico, anglicano, o islâmico, mas tudo judeu, o catolicismo somos das religiões abrâmicas, como a gente fala, né? Abraão seria o primeiro, porque mesmo a gente pode falar que seria nem Sete, nem Adão, nem Noé, porque na realidade não, quando eu digo, eles se inverteram. Eu me expressei mal. Eu não quis dizer que ela seria a criadora de todas as religiões, porque não? Até porque tem muitas antigas ainda, além do catolicismo, antes, né? Me refiro assim, hoje, quase as religiões, algumas, são todas, protestante, igreja evangélica, não sei de que, aqui, até mesmo o reverendo citou aqui, que foi de
da junção da que Das saiu do religiões catolicismo. cristãs, as ramificações começaram, claro, da Igreja Católica. O primeiro cisma aconteceu lá por volta do ano 1050, pouco depois, né, da Igreja Ortodoxa grega, né? Tem também a egípcia, que chama copta, né? E a Igreja Católica. São todos católicos, só que um é ortodoxo grego, outro é copta e ficou o catolicismo. Esse Romano, né? E por que tu acha que houve tanta divisão na Igreja Católica? Bom, meu ponto de vista é que não deve ser exatamente dos bispos e papa, né? Certo. É a disputa pelo poder mesmo. Então, você... Não, eu só estou te perguntando, basicamente não, é nem pra te foi deixar, não quero te deixar, não é nem deixar de sair sei, calça entendo. curta, nada disso. É porque é interessante, não é isso, reverendo? Porque eu acho que quase todas as religiões protestantes, né, saíram do catolicismo. Sim, começou com Lutero, o problema dele foi uma certa revolta com o que estava Mesmo a acontecendo. Umbanda, sabe que existe o sincretismo, Sim, da secretismo da Igreja. Igreja Católica. Né? Então, quer dizer, alguma coisa aí... Não, é que havia, como, por ser humana, né, como a gente sempre fala, santa e pecadora, então, em certos momentos a igreja foi governada por determinados papas que não eram lá muito católicos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, na época do Lutero, o papa Entendi. era Alexandre VI. Alexandre VI, todo mundo sabe, foi pai de César e Lucrécia Borgia. Tinha mais outros filhos e tantos aí, né? E antigamente os papas não necessariamente precisavam ser nem religiosos, né? Eram escolhidos, né? Financeiramente, a dedos. Inclusive, tem vários papas assim, mas os principais que faziam coisas do Arco da Velha seria o Alexandre VI e o Bento IX, né? Que foi eleito papa 3 vezes, né? Aí daquele que não votasse nele. Não, e tocou no assunto do Papa, é importante, assim. Eu quero deixar, Jorge, eu vou te deixar para outro bloco, até para não perder, que só está quase indo para o intervalo. Eu quero só voltar aqui. Que nem na Igreja Católica existe o Papa. Na Igreja Anglicana existe algum representativo maior do que um reverendo ou não? Sim, a forma de governo da igreja, ela tem uma hierarquia que é muito próxima da Igreja Católica Romana. Então, mas o poder é diferenciado. Na Igreja Romana é centralizado na figura do Papa. Na Igreja Anglicana, ela é dispersa e talvez isso explique alguns conflitos, algumas tensões contemporâneas. Dispersa, quando o senhor fala, não tem uma hierarquia. Nós somos, na verdade, uma comunhão de igrejas. O que é a Igreja Anglicana? A Igreja Anglicana é uma comunhão de 39 igrejas independentes, ou melhor, interdependentes. Nós temos como igreja-mãe a Igreja da Inglaterra, que seria a província-mãe, onde tem lá a Catedral de Cantuária, onde fica o arcebispo de Cantuária, que seria o bispo primário de toda a comunhão anglicana. Cada uma dessas igrejas... O Papa, se fosse assim. Ele não tem um poder central como o Papa, né? Mas ele tem uma liderança espiritual, ou seja, o que nos liga à sede cantuária é uma ligação afetiva e de tradição histórica, teológica, litúrgica, pastoral, né? Por que eu digo isso? Porque cada uma dessas 39 igrejas, elas têm autonomia para decidir administrativamente e pastoralmente. O que quiser fazer. É que nem terreiro de Umbanda. E quem administra essas igrejas, então, ela é governada pelos bispos e por uma outra câmara que é composta pelos clérigos, reverendos, e pelos leigos. Isso também é uma diferença com relação à católica romana. Porque na igreja anglicana, os leigos, eles também participam, eles coordenam, eles comandam, eles co-administram a igreja, diferentemente da Igreja Católica Romana, onde os leigos até participam dos conselhos, mas quem tem a última palavra é sempre o Papa, é sempre o Bispo. Se fizer alguma coisa, né? tira o... Como se fala? Se o padre cometer um erro, eles acharem que tem que tirar fora, expulsa, né, da igreja, é isso? Padre na igreja nunca deixa de ser padre na Igreja Católica. Eu vi um filme falando isso. Ele nunca deixa de ser padre. Ele pode ser afastado, mas ele vai continuar sendo... Até pode casar depois que mas ele padre, uma vez padre, sempre padre. Mas não ganha mais. Não, a parte financeira é independente. Se o cara contribuiu com a INSS, ele vai receber lá o salário dele normal.
porque tem salário os padres, né? Certo. Mas a diferença assim maior, de repente, com... Não, mas o salário do Vaticano lá, de onde vem, não recebe é da mais. diocese, o salário normalmente é da diocese. diocese, ou seja, da região onde ele trabalha, né? Não tem a ver com, não é o Vaticano que paga o salário. Mas Sim, ele a não diocese. pode exercer dentro de uma Se igreja. ele for mais. afastado, não, né? Ele pede afastamento às vezes para se casar, por exemplo, acontece. Já tem vários casos assim. Coisa, por exemplo, que os anglicanos não precisam pedir afastamento, porque os anglicanos podem se casar, né? Eu acho legal. E tem até bispa também, né? Eles têm bispas. É bispa, né? O feminino de bispo para vocês. Então, mulheres, assim. Mas nós já vamos voltar, vou um rápido intervalo, porque tem muito assunto, que na próxima eu vou voltar com o Jorge, meu amigo da gnose, até o povo de casa saber o que é a gnose, né? Que muita gente pergunta e não sabe o que é. Nós vamos ao rápido intervalo, voltamos já já. Não saia daí. Saravá. Terra, luz que refletiu no mar, refletiu no mar. Saravá, estamos de volta com o nosso programa Axé para Todos. E hoje trazendo uma parte, né, dos sacerdotes que fazem parte do movimento interreligioso de Santos. Agora vamos passar a palavra ao meu amigo George. George, o que vem a ser a gnose? Gnose, falando objetivamente, Certo. é o conhecimento direto dos mistérios divinos. Um conhecimento obtido por revelação direta. Isso E é, um isso é a palavra autoconhecimento. gnose ou a religião toda? Então, aí é importante fazer uma diferenciação. Certo. Porque nós temos a gnose enquanto o conhecimento direto dessas revelações divinas, e nós temos a gnose enquanto um movimento gnóstico, dentro do qual estão as instituições gnósticas, Certo. e que divulga uma série de ensinamentos, uma série de ferramentas, como, por exemplo, a meditação, uma didática para a consciência, que permitem com que as pessoas experimentem dentro de si a gnose. Perfeito. É importante fazer uma diferenciação também, que algumas pessoas confundem, né, entre, por exemplo, a palavra theos, uma palavra que vem do grego e significa Deus, e ateu. Ateu, o que é? Aquele que não acredita em Deus. Acredita em nada, né? O ateu ele não acredita em Deus. Só em mas Deus. o ateu agnóstico não acredita em nada. Porque ele não acredita em Deus e não acredita nem em nenhum conhecimento interior ou de outras dimensões, não acredita em nenhum tipo Isso de tudo conhecimento. envolvido em espiritualidade, religião, enfim. Sim, com referência à espiritualidade. Então uma pessoa pode simplesmente não acreditar em Deus, mas ela pode ter uma religiosidade interna. Que ela acredita em fazer o bem, acredita em posições morais e éticas, num conhecimento superior, pode ter uma posição assim. Um ateu Será que tem, agnóstico. Jorge? Um ateu agnóstico, ele não acredita em Deus e nem em um conhecimento desse tipo. Ele é extremamente materialista. Entendi. E a mente dele Só pensa age no completamente presente. em função da matéria, dos benefícios materiais. Então é importante essa diferença. Porque muitas vezes as pessoas confundem gnose com agnóstico. E a gnose não. A gnose acredita num conhecimento superior. Pelo que eu tive vendo contigo mesmo, né? A gnose seria umas religiões mais antigas. Porque a gnose trabalha com os conhecimentos, com a didática, as ferramentas de todas as culturas, de todas as religiões. Só citando, a gnose trabalha com 4 pilares para se atingir esse autoconhecimento, para se conseguir uma revelação divina dentro da nossa consciência. Trabalha com a arte, com a ciência, com a filosofia e com a religião. Certo. Então, esses são os 4 caminhos utilizados para o autoconhecimento, para essa experiência mística, religiosa, para esse contato com o Deus que existe no interior de cada um de nós. A arte é uma arte objetiva. Poderíamos citar as literaturas sagradas, os templos sagrados, sejam eles as igrejas, como a igreja do Imbaré, aqui franciscana, onde há toda uma sabedoria revelada na arquitetura, como as pirâmides egípcias, pirâmides maias, astecas, então a templos gnose seria o quê? hindus. Absorver o conhecimento dessas dimensões. Ela vem há muito tempo trabalhando nesse... A gnose, a revelação divina, está dentro de cada um dos praticantes dessas religiões. Mas é uma religião, que nem a catolicismo é uma religião cristã, né? A gnose não tem
um seguidor mestre, vamos dizer assim? Só Tem. Deus? Então, chega lá. Então, nós temos esse pilar da arte, temos o pilar da ciência, uma ciência multidimensional, uma ciência não presa somente dentro do mundo das 3 dimensões, largura, comprimento e altura, mas também nas outras dimensões, etérica, astral, mental. Certo. Uma ciência baseada na multidimensionalidade do universo. Uma filosofia que a gente poderia resumir naquelas palavras do Shakespeare, do ser ou não ser, da transformação interior do ser humano, eliminando seus defeitos psicológicos e incorporando a divindade que ele traz dentro de si, e a religião. E a religião, como a religião gnóstica, ela, modernamente, ela é cristã, Certo. ela considera como chefe maior o grande mestre Jesus de Nazaré, Certo. cujo nome esotérico para nós é Yeshua ben Pandirá, e ela foi condensada em palavras contemporâneas pelo venerável mestre Samael Aun Weor. Então, o venerável mestre Samael Aun Weor resgatou ensinamentos de Jesus, assim como trouxe novamente todo o conteúdo gnóstico da cultura maia, da cultura asteca, da cultura inca, da cultura hindu, Entendi. dos alquimistas medievais, da tradição oculta que permaneceu dentro do cristianismo e proporcionou, por exemplo, a que São Francisco de Assis, como foi, se cristificasse, sonasse também até aparecer as chagas Certo. nas suas mãos. Então, trouxe novamente em palavras contemporâneas, acessíveis, porque sempre estiveram muito veladas durante todos os tempos, trouxe essas ferramentas para nós utilizarmos. A finalidade gnóstica é a felicidade dos seres humanos, Perfeito. sintetizando, que ele se transforme, elimine os motivos que trazem dentro de si, que lhe causam sofrimento, e que possam desfrutar da felicidade, que é uma felicidade proporcionada pela própria divindade interior, pelo Deus interior. Entendi. Que nós temos. Não é uma felicidade obtida E, Jorge, me diga no uma mundo coisa, material. por exemplo, os rituais que são praticados, como que seria? Seriam uns rituais espíritas, rituais em posição de mãos, rezas, orações, como é que é o ritual? A nossa oração básica, como não poderia ser sendo uma religião cristã, é o Pai Nosso. Certo. Nós temos outras orações também, Sim. mas então nossos ritos litúrgicos vêm do cristianismo primitivo, Certo. do cristianismo professado Quando por Jesus eu de digo assim, Nazaré. a prática, né? A prática, porque nem... A prática Vocês são- religiosa, exatamente, a liturgia. Que nem assim, na minha casa, eu sou um terreiro de Umbanda. Lá a gente tem as nossas cantigas, a gente reza o Pai Nosso também, porque nós somos cristãos. E existe a incorporação e tudo mais. No catolicismo, o padre vai lá, reza, tem a Missa, né? a missa, enfim. Como se diz, a hóstia, né? Então, Certo. quer dizer... Eucaristia. E Eucaristia. Então, quer dizer, cada um tem... E na gnose seria... Como que seria? Nós trabalhamos também com a comunhão, com a unção. Ah, certo. Só que a igreja gnóstica, ela não é pública. Ela realiza, às vezes, em ocasiões excepcionais, alguns ritos públicos. Certo. Quando Mas- você diz que não é público, não é qualquer pessoa que pode ir. Não. Seria um fechado. É fechado. Fechado ao público. Ah, certo. E isso, digamos, aqui no mundo físico. Não, perfeito. Mas o ensinamento gnóstico, ele considera que Jesus de Nazaré, o grande mestre Yeshua ben Pandirá, com o seu mesmo corpo físico, está até hoje na 5ª dimensão, no mundo astral, oficiando num templo em Shambhala. Então é possível a qualquer pessoa que saia conscientemente perfeito, em corpo claro. astral participar, Não. receber a santa unção das mãos de seria um Jesus de transporte, Nazaré né? e Isso a gente- Shambhala. nós É uma também viagem acreditamos- astral. Exatamente. E receber a unção diretamente Mas me de diga Jesus. uma coisa, Jorge. Por exemplo, o pessoal vai ver o nosso programa. A pessoa, eu me interessei na gnose. Eu quero ir lá para ver, para participar, para ver se eu consigo. Ou a pessoa não tem uma religião, ou quer mudar de religião, enfim. Muitas coisas podem acontecer. E a pessoa não tem que ser indicada por alguém? Como é que funciona? Não. Nós estamos sempre proporcionando uma série de cursos, Certo. tendo como objetivo não, digamos assim, arrebanhar adeptos. Os nossos positivo, cursos, o que eles visam são totalmente gratuitos, e o que eles visam é proporcionar às pessoas essas Não, ferramentas. porque não entende, meu ponto de vista, as pessoas podem ter curiosidade de querer saber, né, de querer conhecer a gnose.
né? Aqui em Santos, eu acredito que existam cerca de 10 instituições gnósticas. Eu não sabia que tinha 10. E, particularmente, a que eu faço parte e que eu represento... Mas também não existe que nem o reverendo estava falando, que não existe assim que nem é na católica, não existe um regimento, uma disciplina, cada um por si. Uma hierarquia. Não, nós temos o venerável mestre Samael Alveora, é o nosso patriarca. Certo, Né? E, atualmente, o corpo físico que ele tinha, ele desencarnou desse corpo físico. certo. Mas Espiritual ele continua, ainda existe muito vivo. Né, ele continua Claro. na quinta dimensão, trabalhando a favor da humanidade. Perfeito. Desde o seu desencarne, e antes mesmo ele já tinha deixado essa mensagem, que os grupos, eles se autodirigem. Certo. E eles se relacionam por afinidade. Então, como uma consequência natural das pessoas, há lideranças internacionais, que têm grupos em vários países do mundo, há lideranças regionais dentro de cada país, mas o ensinamento gnóstico... De proporção mundial ela é grande, ô Jorge? Ele está presente em quase todos os países do mundo, excetuando-se alguns países como China e Oriente Médio, e mais alguns outros países. O resto do mundo? Está presente no resto do mundo. Por exemplo, na Índia, no Nepal, na Mongólia. Da mesma maneira que nós oferecemos esses cursos gratuitos aqui, geralmente de meditação, Certo. de autoconhecimento, para fornecer algumas ferramentas, essas pessoas fornecem. E nesses países. dentro onde você se reúne, que seria um templo, é isso o nome? Nós temos uma sala de meditação, né? Sala de meditação. E lá nessa sala de meditação, vocês se reúnem e estudam, oram, é isso que vocês fazem? Nós temos, vamos dizer, digamos assim, um modelo egípcio, Certo. onde nós temos câmaras. Nós temos uma primeira câmara que é pública, Certo. onde nós fornecemos gratuitamente, sem nenhum custo para as pessoas, as ferramentas que nós temos ao nosso dispor. Certo. A principal delas é a meditação, né? E nós temos, digamos, uma técnica ocidental, porque existem muitas técnicas orientais, elas são completamente válidas, mas para nós, por exemplo, sentar em posição de lótus e ficar 2, 3 horas é um pouco difícil. Certo. Então nós podemos fazer sentado normalmente, só que nós precisamos de uma disciplina, o nosso corpo físico se acostumar a relaxar, nossa mente se acostumar a relaxar. Então, para trazer uma disciplina espiritual, né? Quero pedir licença para vocês, para a gente ir para o rápido intervalo, mas voltamos já já. Nós vamos abordar assuntos que afligem hoje o mundo, né? Que é a violência, a droga, que a gente só vê isso por aí. Quero saber o pensamento de cada um, claro que não vai ser da religião inteira, mas de cada representante, que nem vocês são, para dizer o que acontece com os jovens, com as pessoas que matam por um cadastro de sapato em um sapato. Nós voltamos já já, não saia daí. Vamos ao rápido intervalo. Luz que refletiu no mar, luz que refletiu no mar. Saravá, estamos de volta com o nosso programa Axé para Todos. E antes da gente voltar com essas personalidades incríveis aqui do Movimento Interreligioso de Santos, eu quero convidar vocês de casa para fazer uma caridade e se divertirem, dançarem, comerem bem, tomarem uma cervejinha, quem não bebe tomar um guaraná à vontade, que vai ser o buffet que vai fazer essa festa de 8º ano de aniversário do Grupo Espírita Caboclo Caba Coral, no qual sou sacerdote espiritual e chefe da casa e presidente da instituição também. Então, com certeza, no dia 25 de junho, agora deste ano, às 20 horas até meia-noite e meia, no Salão de Mármore dos Santos, vai ter a banda Musicloma, um show surpresa ainda, vai ser um jantar de massas maravilhosas, cerveja à vontade, saiba beber com moderação, se for dirigir já não beba, já vai de táxi por causa disso. E refrigerante também à vontade. E com certeza vocês vão se divertir muito e, além disso, ajudar a manter uma instituição de caridade. Tá certo? Deu para pegar bem aí agora? Agora tá certo. Agora vamos lá. Cada um já fez um resuminho bem rápido, né, de cada religião. Agora vamos abordar os assuntos que está afligindo a humanidade, né? Que é a droga, que é a violência, acho que uma coisa leva a outra. Eu queria saber, claro que não vai dar para falar tudo aquilo que pensa, porque é o último bloco do programa, que ainda tem uma meditação para fazer, mas eu queria saber, primeiro o reverendo Leandro, o que o senhor acha, o que a igreja anglicana vê
como que ela vê essa situação de filho batendo em mãe, mãe matando filho, a droga, o crack aí apavorando as nossas crianças? Qual é a visão da igreja anglicana sobre tudo isso? A igreja anglicana no mundo, no Brasil e especialmente em Santos, ela entende que a igreja, a religião, ela está para servir a família. A família realmente é o núcleo de toda a sociedade. E é nela que nós, os religiosos, devemos investir para o seu aprimoramento. Lógico que a igreja ela tem que estar a serviço de cada pessoa para que ela possa compreender, né, qual é o projeto de Deus para a humanidade. Pensamos que para Deus, né, Ele envia seu Filho único, Jesus Cristo, para que todos tenham vida e vida em plenitude. A igreja ela não pode se negar a essa evangelização, né, a esse testemunho. É claro que diante da violência, diante das drogas, diante da criminalidade, a igreja ela tem que repreender tudo isso, né? Ela tem que denunciar quando também há a injustiça, né, das políticas públicas, porque quando deixam de se investir na educação, na saúde, na assistência social, no esporte, isso vai gerando então a tensão social e vai empurrando a nossa juventude para a criminalidade. Eu digo que a pobreza ela não gera a criminalidade, mas ela pode sim, em alguns momentos, ser favorável a ela, né? Impulsionar em algumas ocasiões. Não necessariamente a pobreza está ligada com a criminalidade, mas ela pode gerar sim conflitos, isso ajuda bastante, né? E momentos para que isso aconteça, porque as pessoas se deixem levar para a criminalidade. O que nós estamos vendo na Baixada nesses últimos dias, né? Esse alto índice de mortalidade, de criminalidade, de assassinatos. Bastante, né? É algo que deixa a igreja apreensiva, né? Mas no sentido de que a igreja não deve se calar, ela deve denunciar que alguma coisa está errada, né? E esse ano em particular, que é um ano eleitoral, a igreja deve falar às pessoas para que elas possam avaliar, que elas possam discernir, pensar bem, né? Para que possam escolher pessoas, e a igreja não nomina quais seriam os candidatos, mas sim qual o perfil do candidato, né? Pessoas que sejam comprometidas, pessoas que tenham e que lembrem quem votou, né? Porque o povo nem lembra quem votou. E de compromisso com a sociedade e com a Baixada Santista. Então, nós, a Igreja Anglicana, ela não se furtou em tempos passados a combater o apartheid na África, seja com Desmond Tutu, no movimento pelos direitos civis lá com Daniel Myrick Jonathan, nos Perfeito. Estados Unidos, e com tantos outros clérigos e leigos aqui no Brasil que também lutaram pela democracia no Brasil no tempo então só quer dizer, a Igreja Anglicana então faz um papel muito importante no mundo todo, é isso? A Igreja Anglicana, seja no mundo, seja no Brasil, seja em Santos, ela é uma das pioneiras no movimento ecumênico e no movimento interreligioso. Ela se insere junto com a comunidade, a sociedade na qual ela está inserida, na defesa e na promoção dos direitos humanos. E aí a gente faz uma parada para explicar que direitos humanos é o direito do ser humano a ter acesso a essa vida plena. Quer dizer, nada mais é do que o anúncio da boa nova de Jesus Direitos Cristo. Humanos para humanos direitos, né? Ter moradia, ter educação, ter saúde, ter dignidade. É isso que a Igreja Anglicana prega, é isso que a Igreja Anglicana testemunha, e nós estamos aqui em Santos há 92 anos para servir a comunidade nessa Parabéns, perspectiva. Giovanni. Fico feliz por isso que eu trouxe o senhor aqui. Sidney, meu amigo Sidney, o que você acha que acontece que o mundo parece que está mergulhando num caos? Pois é, Francisco de Assis, né, já no século XIII, quando ele já começou falando que a solução, né, era os três itens que ele pregava: obediência, pobreza e castidade. Certo. Ele sempre frisava na pobreza, porque o cristianismo, a pobreza aí significa mais humildade, né, para a gente, que somos da ordem franciscana secular. Essa humildade de coração, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu, né? Os pobres em espírito. Mas porque nós cristãos somos totalmente contrários, ou deveríamos ser, ao capitalismo. Até
Capitalismo e cristianismo são coisas antagônicas, tem que ficar bem claro que, eu até falei isso, tem muita gente que é endinheirada, mas pô, quer dizer que rico não tem lugar no cristianismo? Não deveria, porque assim, se você é rico, você está errado, né? Até eu estava comentando outro dia, pô, esse camarada que foi considerado o 8º homem mais rico do mundo, que é o Eike Batista, né? Em um ano ele aumentou a fortuna dele em 19 bilhões de dólares. É mexicano, né? Não, o Eike Batista é brasileiro. Brasileiro? Filho do Eliezer Batista, que foi presidente da Vale. Não, mas tem o mexicano, Carlos Slim, que é o homem mais rico do mundo. Passou o Bill Gates que é o dono de recentemente. uma televisão, Telecomunicações do México, né? Telmex, né? Mas só que, por exemplo, Eike Batista, em um ano, né, teve uma fortuna, aumentou mais que o PIB de muitos países. Aí eu pergunto para quem está ouvindo, será que foi trabalhando? Bom, fica na cabeça de cada um, né? O cara trabalhou e conseguiu 19 bilhões de dólares. Vê lá em Sidney. É com quem ele está, diz-me com quem anda e te direi quem és. Veja com Sim. quem que ele está concorrendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, capitalismo pressupõe isso mesmo. Lucro máximo, custo mínimo. É demissão, é de empregados, é exploração e principalmente acúmulo, né? E cristianismo, qual é a tônica principal? Partilha. Então, como é que você pode acumular e partilhar? Impossível. Por isso que capitalismo e cristianismo não tem como se dar. E aí começa todo o problema da violência. Seria, para resumir, dividir o pão, é isso. E não fazendo isso, você provoca desagregação. E a mídia ajuda bastante nesse ponto, porque se você for pensar bem, desde quando surgiu Hollywood, as coisas se resolviam na argumentação ou na porrada. Os heróis hollywoodianos sempre resolviam tudo brigando. E a gente aprendeu assim. Mas será que todos os cristãos fazem isso? Não, mas esse é o problema, a coerência. Por isso que eu estava falando de Francisco de Assis. Ele pregava viver o evangelho, você tem que ser coerente com aquilo que você fala. Santo Antônio também fazia assim, né? Certo. Só que o que eu digo, nós somos muito influenciados no mundo pela televisão e pela mídia, né? Então, coisas boas não dão ibope, que a gente estava comentando aqui em off, né? Só dá ibope o que é escandaloso. Tragédia. Mas o que tem acontecido muito é que a mídia faz esse trabalho de desagregação familiar, mostrando que é normal. Eu concordo em gênero e grau, algumas coisas que tu falou, principalmente com relação a pregar uma coisa e fazer outra. Incoerência. O que mais tem por aí hoje é isso. Né? Não estou aqui generalizando, mas as pessoas falam muito, né? Na hora da parte, você vai ver na hora da... aí vem aquele ditado, né? Como é que é? Faço o que eu... faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Exatamente. Faço o que eu faço, né? Mas... Então, quer dizer, isso já não serve mais. Mas eu concordo, sim. Meu amigo Jorge, o que você acha que acontece com o mundo hoje que parece que se a gente sair, pegar alguém de uma mão, olhar feio, o cara já te dá um tiro no meio do peito? Exatamente, estava comentando hoje à tarde, antes de sair de casa, em frente a duas escolinhas, tem uma em frente da outra, por causa daquele problema tradicional das filas duplas, um sujeito saiu de um carro com um revólver na mão e foi quebrar os espelho retrovisor do outro, com as crianças entrando e saindo, os pais pegando criança. Então a gente vê esse cenário diariamente na nossa frente, bang, né? A qualquer hora do dia. Estresse total. A gnose vê isso como um cenário cósmico, onde as ações das pessoas aqui, dessa humanidade, refletem inclusive nos outros planetas. Certo. A energia emanada pelo planeta Terra, num contexto geral, todas as ações dos seres humanos sobre os seres humanos, sobre a natureza, elas têm um reflexo inclusive em outros planetas. Entendi. Na medida em que cada planeta recebe a energia dos planetas que estão perto, é uma troca de energia. Dentro desse cenário... Um reflete para o outro, né? Exatamente. Dentro desse cenário cósmico, né, particularmente aqui no nosso planeta Terra, há algumas questões muito grandes. Uma é a questão da droga, que a gnose vê como a consequência da falta de fé das pessoas e de transmitirem essa fé em Deus. Isso levou a um colapso, a falta dos valores morais e espirituais. Certo. Isso fez com que o problema da droga, quem viveu aquela época dos anos 60, era um movimento hippie, era um ou outro que se utilizava da droga, mas era em um outro contexto, onde a criminalidade ainda não havia tomado conta desse mercado da droga. Havia como que uma certa espiritualidade na pessoa usar uma droga dentro desses movimentos hippie, desse movimento alternativo. Achava, né, que tinha. Né? Exatamente. Isso é uma polaridade negativa, justamente da escolha errada numa busca espiritual. Exatamente. As pessoas acabaram optando pela droga e desenvolvendo a droga, que se tornou um grande mercado que passou a ser cultivado por grandes grupos econômicos. E aí se juntou a criminalidade
como uma forma de ganhar muito dinheiro. Aí formou-se um... Se formou uma bola de neve que hoje ninguém consegue mais dar conta dela. Porque para vocês verem, na minha modesta opinião, eu penso de uma forma assim. Eu acho que, em primeiro lugar, é falta de religião no coração das pessoas, né? Exatamente. Não seria o tudo, porque tem muita gente que se diz religiosa e mata um monte de gente até em nome de Deus. Então, às vezes, não é só a religião em si, né? E sim a prática dela conforme. E outra coisa, eu acho que na vida as pessoas erram 2 motivos. Um, por ignorância, e o outro por sem vergonhice. Eu acho que tem muita pessoa mau caráter também no mundo, né? Também. Eu acho que, sem querer te cortar, Jorge, eu acho que as pessoas se aproveitam de uma situação. E quando o reverendo Leandro citou direitos humanos, eu concordo. E eu falei até brincando, mas para humanos direitos. Então, eu acho que a prevenção da segurança não existe. Né? Não existe a prevenção sobre as drogas. Por que nos colégios municipais, estaduais e federais, faculdades, não tem um palestrante de droga uma vez por mês para dar aquela lição, para conversar? Tem o Paulo Ramos, que eu já trouxe aqui no programa, ele é maravilhoso, que ele faz até na São Judas Tadeu, ele dá palestra lá de encontros de casais e tudo mais. Agora, quer dizer, então as pessoas erram, mata o outro, estrupa a criancinha. Ah, não, os direitos humanos vão lá e falam assim, ai não, ele tem direito a uma cela com banheiro, com televisão a cores e com telefone dentro para ele. As né? pessoas Vamos parar por aí de hipocrisia não barata. acredito na justiça divina. Agora Eles vai o acham que se policial, escapam da coitado, que ganha justiça um salário pouco por mês para fazer o que faz. Muito pouco. Vai dar um tiro num bandido sem vergonha, pilantra, que não vale nada. Ele é afastado da polícia, como já aconteceu, conheço vários casos, e ainda é julgado ainda como assassinato doloso, culposo, não sei, de uma forma dessa, seria doloso, né? No fim do doloso, e arriscado a ser preso no Romão Dias, lá onde é o presídio de policiais, e deixar... E outra coisa, se tiver paisano e tomar um tiro, não recebe, a esposa não recebe lá, os direitos tem que receber. Tá. Só complementando sobre essa questão da droga, o que está por trás disso é a necessidade de experiências místicas da religiosidade do ser humano. Então as pessoas têm necessidade de experiências místicas que antes eram proporcionadas pelas mais diversas religiões. Quando as pessoas deixaram de participar quando as pessoas deixaram de participar das religiões, passaram a desacreditar, houve uma capa de revista muito famosa nos anos 60, que Deus morreu, uma revista norte-americana. Houve toda essa quebra de valores, as pessoas perderam a fé que tinham e deixaram de acreditar em Deus, numa justiça divina superior, que se a pessoa não paga aqui, ela vai de alguma maneira pagar por todos os seus atos. E é o que a gente vê hoje, a pessoa dá um tiro por causa de roubar um passe de ônibus, verdade, alguma coisa assim. Cara, não tem consciência de que existe uma justiça superior, perdeu essa consciência. E só rapidamente colocando um outro lado, o que aconteceu também é que as pessoas perderam a chance de se reorganizar interiormente. Verdade, também houve concordo. toda uma mudança muito rápida no mundo, né? A velocidade de mudança é cada vez maior e as pessoas não conseguem se reorganizar interiormente. Mas eu acho que também acho que é muito individualismo hoje em dia, viu? Acho que cada um só pensa em si. Sabe, então eu tenho uma visão totalmente... Não é que seja santo, que eu não sou, não, nem de jeito nenhum, não sou mesmo. E nem tenho esse dom para ser santo. Mas é muita demagogia, muita hipocrisia, os outros querendo passar por cima do outro, as pessoas se subjugando, as religiões algumas, né? Uma xingando a outra, uma se ofendendo. Então, quer dizer, eu acho que isso não tem. Então já começa por aí. Aí você pega um fiel de uma igreja, um fiel de um templo espírita, vai acabar saindo na bolachada aí, se a gente não tentar consertar isso. Mas quero dizer para vocês que para mim foi um grande prazer ter vocês aqui no nosso programa. Vão ser chamados mais vezes. Vamos ver se a gente traz o time todo aí. Quanto é? 16, né, Cidinho? 16, 17? São 14 comunidades. Dá para pôr mais 16 duas de aqui? apoio, como diz o Não, a Zezinho. gente põe em cada bloco 4 e 4, aí dá para fazer. Mais né? duas de apoio a nós. Antes de eu ler a meditação, eu queria que vocês deixassem uma frase cada um para o povo de casa. Começando com o reverendo Leandro. Seja bem-vindo, reverendo. Espero ter mais vezes no nosso programa. Quero novamente agradecer ao convite do Pai Márcio e aos colegas que estiveram aqui também expondo as suas ideias. E quero dizer a todas as pessoas que estão assistindo esse programa que a Igreja Anglicana está aberta para todas as pessoas que desejarem conhecer a nossa comunidade cristã, aquelas pessoas que quiserem participar da celebração da missa em português ou em inglês, podem nos procurar. As pessoas que desejarem receber o batismo ou mesmo a bênção do santo matrimônio ou qualquer um dos sacramentos, a Igreja Anglicana não exclui ninguém.
Endereço, ela está lá para acolher todas as Qual o pessoas. endereço A geral? igreja anglicana fica no bairro do José Menino, na Praça Washington 92, ali bem em frente ao Orquidário Municipal. Nós estamos aqui para servir a todas as pessoas. Obrigado, reverendo. Obrigado. Meu amigo Sidney, obrigado por ter vindo. Um grande abraço para você. Sim, e deixando mais uma mensagem franciscana, né? Aliás, quem quiser conhecer a Ordem Franciscana Secular no Embaré, tem todo terceiro domingo do mês, está aberto lá no Café Fraterno. Eu sou vice-ministro da Ordem Franciscana do Quarentenário, apesar de morar em Santos. Mas, lembrando uma parte da oração de São Francisco, diria assim, que onde houver ofensa, que a gente consiga mostrar a outra face, que é a do perdão, para não acontecer isso que acontece lá em frente à escolinha, né, Jorge? O cara Verdade. lá só quer resolver tudo Verdade. no tiro. Então vamos mostrar sempre a outra face, a face do perdão, da compreensão, compreender Amém. o próximo. Então desejamos a paz e o bem, como desejava São Francisco, para todos, em nome de Jesus. Obrigado, Sidney. Jorge, meu amigo da Gnose, seja bem-vindo sempre nesse programa. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço a oportunidade por estar aqui, né, justamente nos confraternizamos aqui e tendo a oportunidade de dirigir algumas palavras nesse programa que tenho certeza tem sempre alegrado o coração das pessoas. E complementando esse nosso último bloco, gostaria de ensinar para a doutrina gnóstica, nós precisamos trocar o egocentrismo pelo cristocentrismo. Para a Certo. gnose, todas as religiões são crísticas, tem seu fundamento na força Cristo dentro do indivíduo que iniciou Certo. aquela, do mestre que iniciou aquela religião. E é preciso, para uma transformação política e social e econômica da nossa sociedade, trocarmos o egocentrismo pelo cristocentrismo, pelo amor, pela misericórdia e a compaixão do Cristo Tá no certo, coração Leandro. de cada um de nós. Obrigado por ter vindo. Vamos trazer mais vezes para explicar direitinho tudo isso. Tá bom, Jorge? Obrigado por ter vindo. Um abraço para todos. Eu que agradeço. Agora vamos fazer uma meditação, você de casa. Principalmente você que reclama da vida, diz que está com dor aqui, está com dor ali, não consegue ir para lá, não tem vontade de ajudar o próximo. Preste bem atenção nessa meditação. É maravilhoso, Senhor, meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos, quanto tantos não têm luz. Minha voz canta, quando outros emudecem. Minhas mãos que trabalham, quanto tantos mendigam. É maravilhoso voltar a casa, quantos não têm onde voltar. É bom sorrir, amar, sonhar, viver, mas tantos que choram e odeiam. Resolvem pesadelos, revolvem dentro de pesadelos e morrem antes de viver. É maravilhoso ter meu Deus para crer. Outros não possuem um para se espelhar e para ter a crença. É maravilhoso, Senhor. É maravilhoso, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Então, acho que você que reclama da sua vida, se você olhar para trás, para o lado, tem pessoas que não têm uma perna, um braço, enfim, que fazem tanta coisa e superam aquilo que você poderia fazer. Então, levante-se daí e vá fazer o bem, a caridade e o bem a você mesmo. Que Deus abençoe o seu lar, que o pão de cada dia redobre na sua mesa. E como você já sabe, todo sábado às 2 horas da manhã, todo domingo às 1h30 da manhã e toda segunda-feira às 1h30 da manhã, nós temos um encontro marcado. Você no conforto do seu lar e eu, Pai Marcos de Ogum, do outro lado do seu televisor. E com certeza nós vamos nos dar muito bem. Fique conosco até o próximo programa. Saravá, axé para todos. Refletiu a luz divina. Programa Axé para Todos.